Nunca a arte precisou tanto da ciência. Nunca a ciência precisou tanto da arte. Nunca precisamos tanto das duas. Festival Arte Serrinha 2020. Arte e ciência, em novo formato, de julho a novembro. Mais vivos do que nunca. Bem-vindos! Eu sou Macau e este aqui é o Live Serrinha. O 19º Festival Arte Serrinha é realizado através do programa PROAC do Governo do Estado de São Paulo. Tem o patrocínio da Energisa e o apoio do Consulado Geral da França em São Paulo, das Embalagens Santa Inês, do Polo Audiovisual da Zona da Mata em Minas Gerais, do Instituto Fábrica do Futuro e da Universidade São Francisco de Bragança Paulista. É uma realização Arte Serrinha e Busca Vida. E se eu te dissesse que tem 2 novas obras para você curtir logo mais aqui no nosso parque temático? Para saber um pouco mais sobre isso, Fábio Del Duque, curador e diretor artístico do nosso festival, convidou 2 artistas para falar um pouquinho sobre as obras. Stella Barbieri e Ana Paula Oliveira conversam com Soraya Vogel, coordenadora do Educativo da Serrinha, e você agora vai saber um pouquinho mais do que te espera. Bom papo para vocês. Oi, hoje nós estamos falando direto aqui da Serrinha, né? E num momento muito especial, pois estamos recebendo hoje aqui 2 artistas que eu admiro muito, Stella Barbieri e Ana Paula Oliveira, e a Soraya, que é do nosso educativo aqui da Serrinha, né? Então a gente vai falar de 2 obras novas que a gente está montando nesse momento. Uma obra da Stella e outra da Ana Paula, né? Num momento também em que perdemos 2 obras, né? Aconteceu, para quem não sabe, a gente teve um incêndio aqui terrível há pouco tempo atrás e 2 obras foram consumidas pelo fogo, né? Mas como aqui também é o lugar, né, do renascimento e da regeneração, né, 2 obras novas vão vir para ocupar esse lugar. E então a gente queria conversar um pouco. Eu vou pedir para vocês se apresentarem primeiro, né? Nem todo mundo vai conhecer essas 2 artistas fantásticas e que tem também um trabalho educativo muito especial. Por isso eu chamei a Soraya aqui para participar com a gente, né? E enfim, então Stella, por favor. Bom, eu sou Stella Barbieri, eu sou artista, educadora, autora de livros. E estou muito feliz de estar aqui com essa obra na Serrinha. Um grande prazer estar aqui. Eu sou Ana Paula Oliveira, eu sou artista e também para mim é especial estar aqui, trazer a obra aqui para a Fazenda Serrinha. Soraya. Bom, o meu nome é Soraya, eu sou bióloga, atuo em projetos socioambientais e de educação ambiental. E faço parte da equipe do educativo do Parque Arte Serrinha. Agora nós temos uma portaria independente para quem quiser vir visitar aqui as obras de arte, o mirante, os reflorestamentos da fazenda, né? E a partir desse momento essas 2 novas obras fazem parte, enfim, do acervo aqui da Serrinha, né? Então, Stella, você está com a obra ali bem próximo, né, do nosso Centro Cultural novo, né? Conta um pouco aí do Caminho das Águas para a gente. Bom, eu acho que a água, né, é um elemento que sempre me mobilizou muito pela questão da fluidez e também de ser uma materialidade, né, uma matéria incontida, né, que flui, que se mexe, e que traz a vida, né? Esse planeta, os planetas que têm vida, eles têm água. Então eu acho que tem essa questão da água como matéria, como potência viva. E nas minhas investigações eu fico sempre pensando nos caminhos da água que a gente contém dentro de nós, da água que circula, dos povoados que sempre estão perto de uma água. E
pensando como é que a água se mexe, né? Os rios aéreos, a questão dos rios aéreos, essas questões, a questão da evaporação e os vários estados da água, isso sempre me mobiliza, assim, né? A pensar se a água do planeta é a mesma água desde sempre, que vai se renovando e ao mesmo tempo a gente está com tantas águas poluídas, enfim, são questões que vêm me mobilizando. E por outro lado, quais são os caminhos que a água faz, né? Como é que ela vai encontrando os obstáculos e se desviando e procurando os seus próprios caminhos. Então, os fenômenos que a água traz me mobilizam muito. E aí comecei a pensar nessas ideias das bacias, dessa água que a gente usa no cotidiano também, as bacias que a gente carrega, as bacias da infância também. Então fiquei com vontade de fazer uma obra que você pudesse brincar com os caminhos das águas, que você pudesse traçar outros caminhos, que você pudesse carregar as águas. Então essa obra surgiu assim. Do aproveitamento também, né, das águas das chuvas e do reaproveitamento da água que a gente usa ali, que foi uma coisa que o Fábio cuidou para se dar. Mas a ideia é que os participantes, as pessoas que vão nesse trabalho, possam criar seus caminhos para a água correr, para a água se movimentar. Então é essa a brincadeira. E a gente teve uma primeira versão em Presidente Prudente, no Sesc, né? Exatamente. Onde eu faço curadoria, convidei a Estela para fazer... para criar uma obra, e essa obra foi para Prudente e foi incrível, assim, a interação com essa obra. Foi uma das obras mais interativas que eu já vi na minha vida, assim, né? As crianças enlouquecem, né, de ficarem brincando, trocando de posição, aproveitando a água, não deixa a água cair, troca a água e guerra de água e tudo de água, um barato. Né? E esse elemento imersivo, né? A água também tem uma docilidade, essa coisa que permeia, que molha o corpo, que molha a gente, que é muito boa. Né? E eu estou super feliz de estar aqui com a Ana Paula, porque eu e a Ana Paula temos histórias engraçadas de vida, a gente é amiga há muitos anos, e a gente teve um momento na nossa vida que a gente queria muito fazer um trabalho junto. E aí a gente falava, vamos fazer, então vamos encontrar quarta-feira. E encontrava, o trabalho não rolava. Então vamos encontrar terça-feira. Aí um dia a gente falou, não, chega desse negócio da gente querer ficar encontrando. Vamos fazer um trabalho numa praça, que cada uma vai lá na praça, faz o trabalho e a outra continua no dia que puder. Então nós começamos a fazer isso. Uma ia lá, fazia uma intervenção na praça, no dia seguinte ia a outra, aí a outra intervinha junto com a intervenção da outra, interferia na intervenção da outra. E foi um trabalho maravilhoso, uma parceria maluca, assim, que cada uma ia nos momentos que tinha. E um belo dia a prefeitura foi lá e tirou tudo. Mas foi um trabalho de muita curtição, né? Foi. Acho que teve essa ideia de um diálogo, né? De uma escuta da outra pelas marcas que a outra deixava do seu movimento. Então acho que... E desde então a gente continua tendo esse desejo. Continua. A gente já tentou várias vezes, então você conseguiu agora fazer. Você conseguiu, foi incrível. Você conseguiu. Foi incrível. E aí, conta o teu trabalho, Ana. Então, e daí... Que também foi feito para outro espaço também, né? Foi o seguinte, eu fiz o trabalho para a Casa de Cultura Parque, e a convite do querido Cláudio Crete, E eu montei um trabalho pensando, né, na questão das relações, como são coisas que acontecem muito no meu trabalho, né? E aí eu criei são uns dormentes que eles são instalados dentro da sala e eles são presos com amarras de fitas de segurança. E que essa peça acontece dentro da sala com essas fitas de segurança que formam uma pirâmide. Junto desse sólido, que é uma pirâmide, dessa geometria, eu coloquei 5.000 cigarras, dobraduras de cigarras. Junto com essas dobraduras também eu metalizei muitos insetos que eram cigarras. E também acabei metalizando algumas dobraduras.
E isso tudo ficou dentro dessa sala, né? Então, o que eu fiquei pensando nisso tudo, né? Com essa geometria, com esse encontro desses dormentes, com esse inseto que é a mariposa não, a cigarra, eu estabeleci relações entre elas, que em si já tem um significado, né? Cigarra, sei lá, você pegar no dicionário lá, fala um monte de coisa da cigarra, da história da cigarra. Também dessa geometria que também está junto, está na natureza, né? E é algo que a gente precisa usar ela, e está dentro de uma arquitetura, que também é uma arquitetura que está dentro da casa, mas que também está dentro da natureza. Então são esses encontros que eu fico promovendo e refletindo sobre eles. Quando ele veio para cá, esse trabalho, a minha ideia de vir para cá, foi incrível, conversando com o Fábio, além de ser um lugar especial para isso, né? Eu fiquei pensando muito de como ele ficaria aqui, né? Ele foi feito para um lugar fechado. Ali aconteceram coisas com ele, né? Ali eu precisei esticar nas paredes brancas, então eu falei, nossa, uau, como será que ele vai ficar dentro de uma fazenda, de uma sala, de um lugar aberto, né? Então, aqui ele se modificou, ele se transformou. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho, pelo menos o meu, ele está aberto, ele sempre está aberto. Né? Ele tem lá as relações dele, mas ele sempre vai se abrir. E aqui está ficando muito interessante, porque essa madeira que são dormentes de trem, de trilhos de trem, que contam a nossa história, ele está se segurando em árvores que são árvores muito fortes, que também têm histórias. Qual é aquela árvore bonitona lá? Tamboril. Tamboril, que é uma árvore imensa, assim. A hora que eu estava caminhando com o Fábio, vi essa árvore e falei, uau, olha a força disso aqui. É isso aqui que vai me ajudar a segurar tudo isso, né? Então, agora o meu trabalho está conversando dentro de uma natureza e se segurando em todas essas árvores que estão aí. A gente escolheu as árvores principalmente porque são fortes, né? Mas a gente privilegiou as árvores que também são árvores, que têm um nome, uma história, né? Mas você sabe que eu estou achando tão interessante você estar falando isso, porque eu fiquei pensando vindo para cá, como a força da natureza, ela rompe as questões territoriais também, né? Então, sei lá, o fogo, ele, como pegou aqui, né, ele tem um poder destruidor e também, por outro lado, restaurador, né? O fogo também, algumas sementes se abrem, mas ele desestrutura fronteiras. E ontem, o Hugo Forte estava dando aula lá no Biná, que é meu espaço e do Fernando, é o nosso ateliê, onde a gente dá uma série de cursos, e ele estava falando como é que a geometria surgiu no mundo, as histórias que contam da geometria. E ele fala das geometrias sagradas dos povos originários, né, que tem essa geometria na sua cestaria, no seu colar, né, tem uma geometria. E ele falava também da geometria que no Rio Nilo, há muitos e muitos anos atrás, quando o rio subia, ele rompia todos os limites territoriais. E as pessoas já não sabiam até onde ia a sua terra. E aí eles começaram a fazer um trabalho geométrico para separar os territórios. E é engraçado que você está fazendo um trabalho geométrico que junta as árvores, que de alguma maneira integra as árvores, né? E eu sinto que nas sociedades originárias, né, nas sociedades mitológicas, a geometria também tem essa coisa integradora, né? Acho que é bonito pensar isso, né? Que você está fazendo uma forma geométrica que se comunica com as árvores, né? E como é que a geometria surgiu? E eu sinto que, de certa maneira, no meu trabalho também vão sendo criadas geometrias, com os bambus que você vai direcionando, com os círculos. Tem uma geometria naquele trabalho também. Total. Então é interessante essa coisa que tem uma ligação com o sagrado de alguma maneira, né? Porque esses povos trazem isso,
que não é exatamente ligado às formas da natureza. A geometria vem noutra direção, né? E a gente trazendo esses trabalhos de geometria, lidando com os elementos da natureza, tem uma coisa interessante. E na natureza também, né? As folhas nascem, elas têm uma geometria incrível. Elas têm, cada folha ela vai nascer para pegar o sol. Além da estrutura de folhas, de caramujo, de concha, tem a geometria. E as moléculas, eu fico muito ligada nessa tipo de geometria. É muito legal. A molécula das águas também são geométricas, né? Quando você estuda a molécula das águas e como as águas reagem ao espaço, aos sons, elas vão tendo conformações geométricas. E quando eu estudava, eu sempre era bem em geometria, sempre fui, eu adoro geometria. Agora, coisa matemática, tal, nunca. Agora, geometria, você me joga, e o que eu piro na geometria. A coisa da dobradura, que foi muito interessante. Ela é geometria. Ela é totalmente geometria, ela é dobradura, ela é uma coisa precisa, ela é uma coisa reta, ela está contando, ela é a coisa da cigarra, da geometria, ela aparece para um pouco contar o que tem, o que é essa peça que a gente está contando, que você está olhando, né, que é essa pirâmide que ela está prestes a ruir, né? Porque ela foi forçada a estar ali, ela está junto. Essa cigarra também não tem nada a ver com essa peça, mas ela está sendo forçada. Então, eu acho que tem muito isso do meu trabalho, eu coloco as coisas lá. E ponto, e elas precisam, e elas vão criando uma relação entre elas, né? Mas eu acho que tem uma coisa também dos insetos. Eu fiz uma associação, pode ser uma viagem total. Pode viajar. Mas tem uma relação, eu tenho pensado muito nessa ruptura dos territórios, né? Tenho pensado sobre isso. Como é que a gente transgride o cerceamento entre nós num momento onde a gente está tendo que manter distância, né? Que a gente nem está tão distante, mas a gente está tendo que manter distância e tudo mais. Mas eu fico pensando que os insetos, por exemplo, eles se enfiam em qualquer cantinho, eles rompem qualquer... E eu acho que a água, o fogo, esses elementos da natureza, eles vão também, né, um lugar que ganha uma torrente de água, a água entra por todos os buracos, você não controla todos os lugares. Né? Então, acho que tem uma coisa disruptiva nisso também, né? Uma coisa incontrolável. Os insetos... Eles entram pelas frestinhas do seu telhado, pela nesga da janela, né? Então você tem uma coisa dura, mais estruturada, que não vai se mover tanto, talvez se mova um pouco, porque a madeira também cede e tal. E você tem os insetos que de alguma maneira se imobilizou também, né? Teve uma sincronicidade incrível também. Vocês estão ouvindo, as cigarras estão por toda parte aqui. E quando a gente colocou, porque o trabalho ele está fixado um pouco na árvore e um pouco nós colocamos umas colunas assim, que são os eucaliptos também, madeira também, né? E de um dia para o outro, tinham mais de 20 cigarras presas nesse eucalipto. No eucalipto. No eucalipto, elas vieram, assim. Então, assim, o trabalho tem um imã, assim, para a cigarra, que é incrível, né? E é bacana, sabe o quê? Que teve um problema, né? Que quando ele saiu da Casa Parque, de um lugar, do abrigo dele, temos a questão que ele precisa ser perene, né? Ele precisa ter ali. Aí eu tava, putz, mas e aí, Fábio, como é que a gente vai fazer? Os insetos que eu tenho são metalizados, né? São banhos que eu dou no metal, então no tempo vai estragar. Então o trabalho ainda vai estar rolando ainda, que eu vou fundir os insetos para que eles possam manter, ficar aqui, porque é muito bonito, né? A peça do... E aí que eu tava assim, putz, não vou ter as cigarras ali, que eu queria tanto também, né? Que também aconteceu desse jeito, de eu ver tanta cigarra assim, que eu comecei a falar, putz, eu vou pôr cigarra, pô, tem tanta cigarra aqui. E aí que aparece essa cigarra ali, eu falei, putz, é um presente pra gente. É muito legal isso. Você tem essa coisa uma coisa brutalista, né? E daí sempre tem a delicadeza dos passarinhos, dos peixes, né? Isso é uma coisa que tem no teu trabalho, né, Ana? Né? Tem, e aí que eu fico pensando assim, além de ser colocar o contraste, eu fico pensando muito
por exemplo, né, a hora que você olha para o trabalho e você vê aquela força empenhada em segurar, em empreender, em fazer com que aquilo se monte, e aí você olha para aquelas 5.000 dobraduras, né, e você acaba refletindo sobre aquele trabalho empenhado, aquele tempo empenhado, aquela força que teve, aquela persistência. Então eu acredito que o trabalho está nesse embate, né? O equilíbrio ele não está no equilíbrio em si, ele está no caminho que você fez para chegar nele. E esse caminho que a gente faz para chegar nele, ele não é um caminho fixo. Portanto, o equilíbrio não é algo fixo. Você não é um ser equilibrado. Ninguém é equilibrado. Se não era Buda, acho que nem Buda é equilibrado. Então, eu acho que ele está nesse caminho. Então, quando eu imagino, eu sempre penso nisso, assim, dessa persistência. Tanto que eu tive a vontade, a disponibilidade de realmente dobrar. A que você falou, foi você que fez? Eu falei, sim, me deu muita vontade de fazer. De dobrar isso, porque não foi fácil. Não foi fácil mesmo, assim. Eu fiquei dobrando durante um tempo. Isso também, eu fico pensando numa coisa da atenção, né? Da atenção, o que a gente dá atenção, né? Não sei, fico pensando aqui na fazenda, por exemplo, sendo agora um parque, né? Onde as pessoas vão visitar as obras. A atenção e o equilíbrio, eles têm a ver, porque o equilíbrio é fugidio, né? Você não está equilibrado, você o tempo todo equilibra e desequilibra. A atenção também é assim, a atenção é fugidia, né? Você está atento a alguma coisa e desatento a tantas outras, e ao mesmo tempo a gente aqui conversando vai fazendo uma rede de conexões, uma malha de conexões para vários sentidos, né? E eu fico pensando nos convites que as obras aqui fazem, né? Agora abrindo esse centro cultural, que convites a sua obra te faz primeiro, né? Nas suas dobraduras, no jeito como você imagina, e que convites as minhas obras me fazem e também que fazem para as outras pessoas. Quando eu trabalhava na Bienal, que eu fazia curadoria do educativo lá, as pessoas às vezes chegavam e falavam assim, escuta, não tem trabalho aqui interativo? E aí eu pensava, todos os trabalhos são interativos, todos os trabalhos te fazem convites, te fazem confrontos, né? Todos os trabalhos de alguma maneira mexem com você. E nos meus trabalhos especificamente, a gente vai aprendendo muito sobre o próprio trabalho na relação com as pessoas, porque as pessoas trazem a sua invenção para lidar com aquele trabalho. Então eu me lembro de uma situação, por exemplo, que eu pus um piso que tinha uns furinhos, que ele também podia servir para você montar coisas com paus. E tinha umas bacias de semente, que eram uns lavapés de semente. E as crianças muito pequenininhas pegavam aquelas sementes e ficavam pondo nos buracos. E aí as educadoras que trabalhavam comigo falavam, mas não é para pôr a semente no buraco. Aí uma mãe disse, mas gente, se não é para pôr a semente no buraco, por que tem semente e por que tem buraco? E acho que nesse trabalho em Presidente, eu e o Fábio pudemos aprender muito também, porque tinha uma corda que abria a caixa d'água e a água passava pelo bambu e chegava numa bacia. E as crianças, obviamente, se penduravam na corda, usavam a corda como um Tarzan. Um Tarzan, Que delícia. E aí aquilo não funcionava, porque arrebentava e tinha que refazer. Então também a gente vai percebendo os convites que as obras vão fazendo e quais os caminhos, né? Quais as leituras. Eu acho que a gente partilhar uma ideia no mundo, colocar uma obra no mundo, ela ensina muito para nós, né? E eu queria saber um pouco de vocês, como é que é aqui na Serrinha essa partilha, A Soraya vai poder dizer melhor do que eu. Teve uma questão interessante só nesse momento da pandemia, que de uma certa maneira as obras de arte da Serrinha começaram a viralizar na internet, no Instagram, em Bragança Paulista e região. Então hoje em dia qualquer pessoa da cidade sabe dos trabalhos, principalmente o carrinho de supermercado do Surur, o carro do Lucas que estava pendurado, que é uma das obras que nós perdemos, que é o carro pendurado na árvore. Enfim, isso viralizou assim, de uma maneira assim, muito interessante, né? E público de todo tipo.
Tá? Se perguntar isso na feira ou se você perguntar na universidade, as pessoas todas conhecem, né? A Soraya trabalha com a gente já há algum tempo e a gente, na medida do possível, né, assim, conseguindo patrocínios e tal, a gente recebeu durante alguns anos escolas, né? E a Soraya estava nesse grupo, coordenando essa parte do receptivo das escolas, né? E agora no novo parque, que agora todo final de semana a gente está aberto, né? Então conta um pouco aí, Soraya, sobre a sua experiência aqui de quantos anos? Desde 2016 eu estou. Educativo é desde perfeito. 2013, mas eu entrei a partir de 2016. Fiz a formação com a própria equipe do educativo anterior e desde 2016 eu estou nessa equipe. Aí, como o Fábio falou, através de patrocínios de empresas locais, a gente recebia escolas públicas, alunos de escolas públicas aqui na fazenda. Ainda não existia o parque, as visitas aconteciam aqui dentro da fazenda, visitando todas as instalações. E dentro do que a Estela falou, assim, é muito interessante, porque eu sou educadora ambiental e assim, eu senti uma certa dificuldade em chegar no ponto desejado, sensibilizar aquele público, seja ele adolescente, seja ele adulto, seja ele criança. E eu percebi com esse trabalho envolvendo arte que essa sensibilização e essa provocação faz essa reflexão vir mais rápido, entendeu? Ele meio que encurta esse caminho. E é muito interessante porque são reflexões fantásticas, desde os pititicos até os maiores, que hoje eu até uso nos meus trabalhos. Então, a minha primeira experiência com videoaulas e tal, agora há pouco tempo, falando sobre solo, sobre essas questões, eu usei a arte para me aproximar. Você, quando chegou falando dessa dificuldade de você estar numa videoaula com não sei quantas pessoas e você criar esse vínculo com essas pessoas, está aí através da arte, porque usando poesia, usando música, ou uma imagem para uma reflexão. Então, assim, eu entendo que usando a arte como ferramenta, você chega a essas reflexões e essa sensibilização de uma forma bem interessante e você meio que encurta esse caminho. Você sabe que é engraçado isso que você está falando, porque a arte não serve para nada, né? A arte não serve para nada, a arte serve para expressão, para pensar um mundo, para gente existir. Então, mas isso que você está falando é muito interessante porque é uma experiência partilhada. Quando você está olhando para uma obra de arte, né? A gente estava olhando aqui para o meu trabalho, para o trabalho da Ana, cada um vai fazendo as suas viagens. Exato. E vai fazendo as suas relações com essa conexão de outros problemas, de outras questões da nossa vida. Então eu sinto que a arte é meio como a água, ela tem uma maleabilidade no encontro com as outras áreas do conhecimento. E acho que você tem razão, eu acho que a arte ela engastalha a gente, né? Ela nos provoca perguntas, nos provoca questionamentos. Dispositivo, né? Um dispositivo provocador. Provocador. Né? Porque imagina a sua instalação lá no parque. Quantas reflexões a gente não vai poder trabalhar com aquela instalação, entendeu? Mesmo essa questão da água está aqui desde primórdios, assim, é a mesma molécula de água que vai transitando para lá e para cá. E outras questões de você refletir sobre a maior porcentagem do seu corpo é água, a maior porcentagem dessa árvore é água, a maior porcentagem de todos os seres é água. Né? Então são milhões de reflexões. Eu e a Ana também conversando sobre a questão do dormente. Por exemplo, você olha um dormente, quanta história não tem um dormente? Né? Conta toda uma história. Então, assim,
É exatamente isso. Acho que a arte vai te... um parlamento de um monte de fios, Exato, né? Que você vai exato. conectando. E acho que os problemas dos artistas são muito mobilizadores de outros problemas que as pessoas, outras questões que as pessoas se encontram ali, né? Outras perguntas que elas se fazem a partir daquilo. E eu sinto que em tudo que a gente faz tem esse entrelaçamento das áreas do conhecimento, né? Isso é uma coisa incrível também, né? Você, com seus trabalhos, tem as questões da física, né? Do equilíbrio. Acho que eu também, nos meus, tem as questões mecânicas, da abertura e fechamento das comportas, as questões dos fluxos das águas e como é que você transporta aquilo, das estruturas, como é que a gente lida com as estruturas para esse transporte. Então acho que a arte realmente é alguma coisa que nos põe numa aventura juntos, né? Exato. Acho que ela tem essa possibilidade. E ela também, com essa coisa que tem o educativo, é bacana porque ela é nesse embate que acontece o conhecimento, né? O conhecimento é quando tem algum embate. Como, opa, o que é isso? Aí se produz o conhecimento. Né? Não adianta você ter informação, ser super inteligente, se você não tem algo que te movimenta, te mobiliza. Então, na hora que você que você se depara, eu acho a coisa mais legal do mundo é quando alguém se depara, sei lá, com algum trabalho ou algum trabalho meu, e que fica totalmente desorientado, sem rumo, e falar o que é isso, já está ótimo. Ela já produziu algum tipo de conhecimento nessa pessoa. As minhas intenções, sim, teve, né? Ok, mas não são as mais importantes, né? A conversa da gente é importante. Mas quando você vê o trabalho sem o artista, o importante é você e ele. O que está acontecendo ali, né? Isso a gente sempre fala aqui, né, quando a gente vai fazer formação educativo e conversar. A gente sempre procura trazer os artistas para conversarem sobre os trabalhos, mas é sempre mais uma visão a do artista, né? E a gente conversa no sentido de nunca tentar explicar a obra de ninguém, né? Nem o próprio artista tem essa capacidade, né? Então elas trabalham muito mais no sentido de fazer perguntas, exatamente, né? Assim, muito mais no sentido de fazer provocações. E a reflexão é dos visitantes, é desse público, dessa criança, desse adolescente, os professores, recebemos os professores. Então, assim, não direcionado, é livre. É livre. Eu estava até comentando com a Soraya, que eu falei, é difícil falar, né? Essa coisa de falar, tal, mas é importante também, assim, né, para o artista falar, porque quando a gente fala, a gente organiza o nosso pensamento, né? Porque são tantas coisas, tantas redes, tantas conexões. Quando você fala, é um exercício ótimo. Eu não gostava, sabe? Eu não gostava. Agora eu acho que eu gosto, eu acho importante isso. Né? E você fala para abrir, não é para fechar. Exato. A nossa conversa ela é para ela abrir. Né? Tem a coisa também, né? Quando a gente está no ateliê e tal, tem uma hora que você chega num ponto com o trabalho, que daí você precisa chamar alguém para vir olhar, né? Também. Né? Daí você chama algum colega, algum amigo, tua mulher, não sei quem, vem olhar aqui o trabalho. E daí, né? Porque daí parece que tem uma hora que esgota, assim, né? A nossa própria cota, né? Dessa fricção, né? A gente precisa desse embate com o mundo, né? Embate com o mundo, esse que é o ponto, né? Para você pegar e falar, opa, isso é real. Isso me mobilizou, isso né? É real. Isso ficou murmurando dentro de mim. E eu acho que isso tira também a perspectiva da educação relacionada às obras de arte como explicatória, como o Fábio falou, que eu acho que é um equívoco. Sim. E por outro lado, também, que foi uma coisa que a Ana falou agora, que eu achei muito legal, que sai dessa questão da informação, né? Você falar o que aquela obra é para o artista, muitas vezes tira a possibilidade do cara ter ali a sua atenção, né? O cara pôr a atenção dele aonde lhe interessa, aonde ele é mobilizado. E eu acho que a arte e a educação, elas têm um ponto em comum, que acho que foi uma coisa que a Ana trouxe também, que eu achei muito legal, que elas furam a normalidade. Para você aprender, você tem que sair do seu normal, né? Você tem que sair daquilo que você já conhece.
E para se relacionar com a arte também, né? Tem que ser alguma coisa que te mobiliza no seu movimento, que te traga questões, que te traga um não saber, um embasbacamento, uma perplexidade, né? De alguma maneira essas áreas estão conectadas, né? E é incrível isso porque assim, você recebendo essas escolas e esses alunos, muitos alunos ditos pelas professoras que não acompanham em sala de aula e quando vem aqui tem essa experiência toda, depois vai para um ateliê e tem a prática da criação, de criar sua própria obra, é incrível, assim, eles explodem, né? E aí a professora, nossa, que incrível. Então, disso que eu falo, assim, você ter isso como uma ferramenta para fazer esse serzinho brotar, né, e se sensibilizar com algo a partir do olhar dele é sensacional. Porque a gente já viu trabalhos fantásticos, realizados aqui, entendeu? Porque a gente faz todo esse processo, depois vem para o ateliê, eles experienciam isso, a gente chama eles de artistas, então, e aí eles ficam ali criando e realmente surge assim criações fantásticas, bem bacana mesmo. Porque é diferente, né? Você poder lidar com as materialidades, pôr a mão, mexer, né? Se relacionar com aquilo, né? Com aquela matéria, para fazer suas próprias ideias. Exato. E o fato do professor estar junto, que vem com o grupo, para ele também é interessante. Lógico, porque ele de repente, certeza. já aconteceu isso, eu já dei aula também, muito tempo, e era interessante também. De repente tinha uma criança ali que desabrochou e fez algo muito, se destacou, e a professora falou, uau, nossa, que incrível, ele é tão quietinho, ou ele, nossa, ele nunca para quieto. Então, para o professor é incrível, né? Porque o professor precisa desse apoio também, né? Ele precisa desse canal. Precisa. Né? Não só, ele não é, o conhecimento não é só ali, né? O professor precisa estar ali, atento, e ele, é um jeito dele também conhecer os... E acho que aqui na Serrinha tem uma qualidade, eu estava pensando quando você estava falando isso, né? É uma complexidade tão grande, a gente estava vindo dali da casa do Fábio até aqui o ateliê, a gente passou por não sei quantos tipos de sementes, a gente olhava para cima e perguntava qual era aquela árvore. Ou seja, essa situação das obras de arte estarem dentro de uma fazenda, com todas as espécies que tem aqui, é uma situação tão potente de vizinhança, né? A sua obra vizinha de uma árvore, as relações que você pode estabelecer ali são tão ricas, né? Que a natureza em si, ela já tem essa complexidade, onde estão todas as áreas do conhecimento juntas, onde você pode se fazer perguntas todos os dias, né? E eu acho que as obras de arte vão criando essa intervenção na paisagem. E você passa, para ir de uma para outra, você passa por um monte de outras árvores, por outras questões. É você e a natureza passa por você, né? Você perpassa, eu tô toda alanhada. E ela não é estática, né? Ela também vai, todo dia você observa uma coisa diferente, uma mudança. Não é estática. E ela é movimento polissensorial, né? todo. Que é um pouco o que o Fábio falou. Agora a gente está ouvindo a cigarra, tem o vento, o Chico passando, tem esse movimento que tudo está acontecendo agora. E acho que isso é um ambiente de muita riqueza para as obras de arte, né? Muito legal. O trabalho da Ana Paula, quando ela começou a montar, ela estava preocupada, né? Porque a obra tinha sido pensada para um cubo branco, né? Então ela estabelecia uma relação de diálogo, de contraste, né, com o cubo branco. Agora, a hora que ela começou a montar ali, tem outra potência, né? Assim, porque essa geometria também da pirâmide, ela não existe na natureza, né? Ela é da ação humana, né? Então, por mais que seja madeira igual a árvore, né? O dormente é madeira que é igual a árvore e tal, só que a hora que você manipula aquilo e tal, quer dizer, eu acho que tem a mesma potência do que
a relação que tinha com o cubo branco, talvez até mais, né? Porque acho que dá para expandir, Acho que é mais né? complexa agora, né? Tá mais complexa. Eu tô super feliz, porque eu acho que o trabalho ganhou uma força a mais. E como eu sempre fico encafifada, né, com essa ocupação da gente, das coisas no mundo, eu fiquei com medo falei, putz, a fazenda vai engolir, né, o trabalho. E não, eu senti que a gente ficou ali quite, né, estamos aqui. O tempo hábil, que é o nome do trabalho, junto com a natureza e os dois se segurando. Eu sinto que, enfim, o meu trabalho veio de uma posição diferente. Ele estava no meio das árvores e aqui veio para um lugar que as árvores ainda vão ser plantadas. E justamente eu estou sentindo a falta dessa complexidade. Claro. Das árvores junto, disso trazer sombras e outras relações com o próprio caminho das águas. Então, são situações opostas, né? Lá em Presidente era no meio de um parque, né, que tinham várias árvores em volta, que tinha muita natureza em volta. E acho que aqui a perspectiva de ter plantas e tudo, acho que vai trazer muita riqueza. Vai ter muita árvore lá. Está só começando. Esse é um espaço muito novo, a gente nem acabou de construir, porque era um espaço focado muito em visita escolar, né? Que é uma coisa que sabe-se lá quando que a gente vai poder retomar. É verdade. A gente nem retomou as aulas ainda, quem dirá esse currículo complementar, né? Esse tipo de coisa. Né? Mas agora a gente começou a abrir a parte externa, né? E que tem a tua obra, tem uma obra minha também, tem uma obra do Michelangelo Pistoletto, nosso vizinho, chiquérrimo, e do Jean-Paul Ganem, que é um artista francês, que fez uma obra que é o Espelho d'Água, onde ele reproduziu. Ele pegou uma foto da represa, uma foto aérea, e reproduziu uma parte do perímetro da represa. Então, ele é plantado com napier roxo, que enfim, cria todo um desenho escuro, e um lado é reflorestamento e do outro é um gramado. Então, enfim, fica um desenho na natureza, uma land art, né? Que é um dos assuntos que a gente trata aqui, né? A tua obra mesmo virou uma land art nesse momento, né? Né? Ela trocou de caráter, né? E a land art é muito interessante, desculpa falar em inglês, mas não existe um nome ainda em português para essa, né, modalidade, para essa coisa. Mas isso começou lá nos anos 60, anos 70, até por uma certa rejeição dos artistas à coisa mercadológica da arte, assim, né? Era uma maneira de ser mais livre e de expressar suas ideias numa situação, né, que, enfim, em que ela dialogasse com a natureza e de uma maneira não comercial. São trabalhos que você não vende, né? Tudo que está assentado aqui você não tem, né? Então são obras feitas pelos artistas na sua potência máxima de criação e de inspiração, né? É muito legal sempre ter que pensar qual é o lugar de cada obra aqui nessa serrinha. Eu achei que o lugar, eu gostei muito do lugar que ficou o meu trabalho. Achei que é um lugar meio praça, assim. Meio né? praça, eu achei tão lindo isso. Nossa, o dia que eu fui ali eu falei, uau, quero ver com muito água, legal. não estava montado. Você sabe que agora eu poderia mudar o nome Land Art mesmo, né? Porque eu acho que essa questão agora de mercadológica não é a nossa questão. Né? Eu acho que essa questão é uma questão que existe. Sim, sim. E aí o artista tem que se relacionar de algum jeito. E agora, a hora que eu vejo um trabalho aqui, talvez, vamos inventar um outro nome. Porque era isso mesmo, né? Eles queriam mostrar que o trabalho não precisava ser mercadológico. Era essa um pouco essa questão, mas agora eu não sei. Agora, quando a gente coloca o trabalho aqui na fazenda, toma essa opção de ocupar o mundo, é porque a arte está assim no mundo, coisa que não era. E ela pode estar ocupada no mundo, né? Enfim, é isso que eu pensei agora, a hora que você falou. Que, uma pessoa pode comprar um trabalho desse, né? Mas ele vai ser outro trabalho, né?
Né? Tudo bem. Da mesma maneira como, né, a tua pirâmide aqui é outra pirâmide, se for para outro lugar. E tem às vezes o lugar que a gente imagina originalmente, né? O ano passado, ano retrasado, uma das últimas obras que veio para cá é uma asa do Marcos Amaro, a harpa, que chama. Então é uma asa de avião, parece o formato de uma harpa. Daí a ideia primeira, vamos colocar lá no alto do morro contra o céu, né? Daí, bom, primeiro que daí era aquela questão que você acabou de colocar, ele ia ser engolido pela vastidão ali do espaço, né? E daí também tinha também uma obviedade, né? Botar asa contra o céu é chover no molhado, né? Então a gente daí pensou numa clareira no meio da mata. Daí teve toda uma relação nova que se deu, né? Daquilo ficou muito mais instigante. O que está fazendo isso aqui? Foi um resto de uma, né? Tem uma coisa mitológica até. Como é que chama aquele cara que se perdeu lá no labirinto? Não, aqui no Brasil teve um desses desbravadores assim que nunca acharam, que tinha essa coisa assim de, né, perdido na floresta e tal. E daí também a questão das cores, a asa é branca no meio do azul, do verde escuro, enfim. Então às vezes o lugar primeiro que a gente pensa não é o ideal e a obra acaba que ela, enfim, ela pede o espaço dela. Né? Aconteceu com a gente, né, Fábio? Mas eu acho que tem uma... Desculpa. Não, por favor. Eu ia falar que eu acho que tem uma condição que vocês criaram aqui na fazenda, que é uma condição de muita experimentação, né? Eu acho que isso não é uma condição que a gente tem em todo lugar. Então acho que essa possibilidade experimental que tem aqui, de músicos, atores, artistas... a obra sempre, num certo momento, é incorporada por outras obras. É incrível, né? Isso é muito Isso, legal. com E acho certeza. que isso cria uns tensionamentos outros Claro. para a gente como artista, né? Dali a pouco vira cinema, daí vira teatro, daí vira fotografia. Pra gente como artista é incrível. É muito legal. Porque abre também, porque de repente você vê toda essa interação, tem essa coisa que tem aquele trabalho que fizeram do Morelenbaum. Sim. Então tem toda essa interação que você fala, nossa, que bacana. Teve uma interpretação do trabalho do Michelangelo Pistoletto pelo Jacques Morelenbaum e pela Morena Nascimento. Que coisa maravilhosa. Assim como o trabalho do Bené Fonteles, do Luiz Hermano, já foram utilizados em filmes da Helene Inês, do Beto Brant, enfim, tem essa coisa Acho que incrível. essa... E as obras também não precisam ser perenes aqui. Claro que né? É não. uma coisa de laboratório, de pesquisa. Tem vários artistas que transformaram seus trabalhos no decorrer dos anos. A do Luiz Hermano, quando ele criou, ela era cheia de coisa pendurada e borracha, não sei o quê. E de repente ele foi limpando, ele achou aquela coisa muito barroca. E daí a obra ficou mais essencial, ficou melhor. Outras obras são temporárias mesmo, né? A Lúcia Koch fez um trabalho lindo, incrível aqui, só que ele era de plástico. Então durou um tempo, eram filtros, um filtro roxo da luz e tal. Mas depois de um tempo o plástico começa a estragar, a gente foi lá e desmonta para não ficar, né? Então, enfim, é um lugar também de laboratório. Eu assim, acho né? muito legal essa coisa experimental, laboratorial que vocês têm, que eu acho que é uma qualidade que os próprios artistas vivem, né? Acho que o fato de você ser artista também trouxe isso, né? O fato de vocês terem essa lida com a entranha da arte, acho que traz essa perspectiva. Que eu não sei, outros lugares, parques com esculturas que eu conheci em outros lugares do mundo, muitas vezes são mais duros, são mais rígidos, né? E eu não acho isso tão potente para a arte. Eu acho que esse movimento, ter obras efêmeras, ter obras duráveis, esse movimento laboratorial, eu acho que é uma maravilha. Muito bem. Eu queria agradecer muito, né, A gente que agradece. a presença de vocês hoje aqui, Soraya. E, enfim, e a obra que vocês fizeram aqui para a Serrinha, a coisa mais incrível.
né? Prometo cuidar com todo carinho, né? Nós vamos mostrar para muita gente, Com certeza. vão participar de muitas outras obras, muitos outros processos. Muitas né? reflexões. Muito legal. Eu também quero agradecer aqui o nosso encontro. Que delícia. Também quero agradecer muito ao Fábio a estar aqui com esse trabalho. Para mim é especial, né, pela amizade que a gente tem de tanto tempo, de estar junto, enfim, de trabalhar, e estar nesse lugar que é muito bom, né? Também faz parte da minha história aqui. Então eu quero muito também que ela fique, eu não quero que ela seja efêmera. E com certeza é só precisar que eu venha para restaurar, não tem problema, mas eu quero agradecer de verdade e que tragam muito, que muitos venham por aí. Muito bem. E parabéns pelo trabalho especial. Assim. Outro dia eu estava olhando, né, essa versão virtual, falei, putz, tudo bem, é um grande desafio, né? Mas, gente, você vai olhando desde o começo, como cresceu, como aglutinou pessoas, como... Cara, é cada coisa que o Fábio inventa, que eu falo, cara, como é que o cara aguenta? Traz gente lá da Coreia. Da Coreia! É cada história. Aquele moço lá do instrumento, de onde ele veio? Cazaquistão? Ele é do Azerbaijão. O cara veio do Azerbaijão. Onde que é Azerbaijão? O cara veio aqui, quer dizer, olha para esse cara, né? Então é uma coisa que a serrinha tá em todo mundo, né? Tá? E eu acho muito legal também a Soraya ser bióloga, cuidando do educativo. Eu acho que isso traz uma riqueza para esse educativo, né? Que lida com as plantas, mas também lida com a arte. Eu acho muito legal isso, de ter gente de outras áreas do conhecimento. E eu também quero agradecer, acho o Fábio uma pessoa generosa demais, assim, eu acho que faz muita diferença no mundo. Obrigada. Obrigado. E esse ano também com essa questão toda, né, que a gente está vivendo, tudo que foi produzido no festival está no nosso YouTube, né, Arte Serrinha. Então, por um lado, a gente ficou com com esse arquivo, né? A gente teve um crescimento também muito de público no Instagram, no nosso canal mesmo do YouTube, tinha 46 inscritos em julho. Agora tem 1.780 inscritos nesse momento, né? Então tem gente que está acompanhando a nossa programação em outros países, em vários cantos do Brasil, né? Então, enfim, tem umas... É muito legal a coisa presencial, né? Vocês entrando no nosso site, quem está vendo de casa, tem todas as informações para vir visitar o espaço, para vir visitar as obras, né? Mas no nosso YouTube agora ficou realmente consolidado tudo que a gente produziu nesse ano, né? Então, obrigado aí pela audiência, né? E o festival ainda continua até novembro. Também teve uma loucura esse ano. A gente fez um festival de 6 meses. É verdade. Então, enfim, até novembro ainda tem, né? Acompanhem que ainda vai ter muita coisa bacana. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.